que ali pelos 17 anos, eu ainda estudava contabilidade, eu aceitava todos os desafios para falar em público, para usar aquela oportunidade como um laboratório vivo para exercitar a comunicação. Então, toda vez que tinha uma apresentação de trabalho, um seminário, eu abria a oportunidade para os meus colegas falarem, alguns aceitavam, outros não, e muitas vezes sobrava para mim essa oportunidade. Então eu usava muito bem esses momentos para experimentar outras técnicas de comunicação e oratória. Isso me levou para uma situação um pouco mais desafiadora 2 anos depois, que foi representar a minha turma na formatura. E aí o desafio foi muito maior, porque nós estávamos dentro de um ginásio de esportes lotados, familiares, amigos, os meus familiares, meus pais estavam lá, obviamente, os meus irmãos, e o desafio é grande para um jovem de 18 anos, sem dúvida, representar a sua turma na frente de autoridades como prefeito, vereadores e por aí vai, não é mole. Mas eu me preparei bem e eu me lembro que eu usei uma analogia comparando os preparativos para a formatura com uma peça de teatro. Deu super certo. Eu me lembro até hoje, eu estava com um smoking alugado pelo meu pai, gravata borboleta, subi no palco, o microfone na minha frente, tirei do bolso do smoking o meu esboço e fui fazendo ali aquela palestra meio que esboçada, meio que criando coisas na hora, porque o improviso sempre fez parte da minha vida e eu gosto de improvisar, como estou fazendo aqui agora. E essa palestra foi um marco na minha vida acadêmica, porque obviamente foi na formatura, e quando eu terminei ali aquela exposição, eu me lembro que um dos vereadores da cidade me procurou e dizendo: olha, você tem tudo para ser um excelente representante da população, um futuro parlamentar e tal. E aí, obviamente, eu já refutei essa ideia e refuto até hoje, obviamente, por motivos pessoais, que não, agradeço, mas não é meu interesse caminhar por essa estrada. Mas o fato é que a gente não sabe aonde a oratória, a boa capacidade de comunicação vai nos levar. E no meu caso, me levou naquela época para um outro caminho. Um dos meus colegas, alguns anos depois, se tornou professor de uma grande rede de ensino de cursos básicos, cursos livres. E ele me convidou para ser professor, ele então coordenador de uma das unidades, me convidou, se lembrou de mim, da minha boa capacidade de comunicação, da minha habilidade com a área contábil e comercial, que a gente obviamente estudamos juntos, ele sabia disso, e ele me convidou para ser um dos professores da unidade que ele respondia como coordenador. Nessa época, eu já era gerente financeiro numa empresa em Cotia, uma pequena empresa, e eu tinha 21 anos. Veja que interessante. Então, com 21 anos, eu tive a primeira oportunidade de atuar como professor numa área totalmente diferente da minha atual, contabilidade e gestão comercial. Foi uma bela experiência. E essa experiência me levou a outra experiência, que me levou a outra experiência e a outra experiência. Olha que interessante. Estar nessa escola foi interessante por um aspecto de desenvolvimento da comunicação, porque a escola sempre nos colocava em contato com outros palestrantes em eventos em São Paulo. E eu me lembro que uma vez eu fui num evento com vários palestrantes, cobras criadas, só palestrante de renome, como Max Gerger, Roberto Chiniachik, Clóvis Tavares e muitos outros que o professor Marins, só gente fera mesmo. E eu fiquei anotando várias coisas de várias palestras, e a palestra do Clóvis Tavares foi muito interessante, porque ele usava truques do palco, ele simulava personagens, e eu anotei ali algumas coisas e guardei aquilo. Um belo dia, um amigo meu, que é dono de um mini zoológico no interior de São Paulo, em Vargem Grande, divisa com Cotia, pediu para que, sabendo da minha experiência como professor e como gerente financeiro, que eu ajudasse a empresa dele a melhorar alguns aspectos, tipo uma consultoria. Então eu fui, fiz um diagnóstico, entendi o que eu deveria fazer com base na minha pequena experiência, com 21 anos de idade, e me lembrei daquela palestra do Clóvis Tavares, em que ele usou alguns truques, personagens,
E eu fiz alguma coisa parecida com isso, bem medíocre na verdade, mas a minha capacidade de comunicação me permitiu ousar. Era um grupo de 15 funcionários no máximo, então eu fui lá, criei uma palestra, alguns truques, algumas analogias, algumas histórias engraçadas, coisas que tivessem fundamento com as necessidades daquela equipe. Ele me pagou por isso, acreditem, ele me pagou por isso. Foi a minha primeira experiência como palestrante e consultor aos 21 anos de idade. Só para ilustrar com essa história como a vida se torna uma colcha de retalhos, de oportunidades, quando você passa a se comunicar bem. De uma apresentação de trabalho, de seminário, eu fui até o palco da formatura. Da formatura, fui convidado para ser professor de uma escola local. Nessa oportunidade, me levaram para assistir palestras com grandes nomes internacionais, palestrantes internacionais. Aprendi com isso. Depois fui convidado para ser consultor e palestrante nessa pequena empresa, nesse pequeno zoológico. Então, e as coisas não param por aí. O tempo não permite continuar contando histórias aqui, mas o Senta que lá vem histórias de hoje foi só para ilustrar como que é intangível a comunicação e a oratória. O fato é que se você está em movimento, a sua bicicleta não está parada, oportunidades surgirão. E eu contei aqui algumas oportunidades que surgiram no começo da minha carreira profissional, da minha vida profissional, ainda com 18 a 21 anos, que pode inspirar você a também começar o quanto antes a desenvolver a sua comunicação e oratória. Obrigado pela atenção, por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo Senta que lá vem história.